Para você que está nos acompanhando pela internet, aí pelo YouTube, olha que beleza, estamos fazendo uma transmissão hoje pelo YouTube. Glória a Deus pela sua vida. Eu queria te pedir para você compartilhar esta transmissão com outras pessoas, com parentes, amigos, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E eu gostaria que a gente adorasse um pouco mais, que você pudesse fechar aí seus olhos, não se distrair, que a distração ela é uma inimiga da unção. E eu tenho certeza que Deus tem coisas para comunicar conosco aqui nessa manhã. E eu queria incentivar aos meus queridos diáconos, ou colaboradores todos que estão lá atrás, que adentrassem aqui hoje. Deixa só uma pessoa aí, só um único diácono aí, e venham todos aqui para dentro, por favor. Eu tenho certeza que Deus quer comunicar coisas conosco nessa manhã. Vamos adorar um pouco? Aleluia. Aleluia, Pai. Ah, Pai. Que delícia. Que delícia, Pai. Você verdadeiramente nos libertou. Você é por mim até o fim. Somos filhos. Nós não somos bastardos, somos filhos. E nós somos aquilo que você diz que nós somos, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado por essa realidade. Obrigado porque você fez isso por nós. Nada nem ninguém pode nos remover deste lugar e desta condição que você conquistou para nós, de filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se sentar por um instante. Obrigado, Pai. Obrigado, pessoal. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria pedir aí o pessoal aí da transmissão que pudesse vir para cá agora, sentar aqui na frente. Glória a Deus. Vai ser um tempo bom. Deus é bom, amém? Aleluia. Glória a Deus. Pessoal da música já vai se assentando ali, fazendo a sua higienização. Amados, deixa eu falar um negócio para vocês. Nós estamos redobrando as nossas seguranças internas aqui, para que a gente continue com taxa zero de contágio aqui. Em nome de Jesus, a gente continua declarando aquilo que nós cremos. E o que nós cremos é que ninguém vai contrair Covid aqui na nossa igreja. Amém, irmãos? E a gente está crendo nisso e declarando isso. Mas para isso acontecer, nós precisamos também de fazer a nossa parte no que diz respeito às orientações que a DGS nos impõe, né? E a gente está fazendo assim, procurando fazer assim. Por isso que o pastor Alberto falou a respeito da marcação. É importante você marcar a sua presença, é importante que você marque com antecedência, né? E é importante que quando você marque, você venha, para que a gente possa continuar organizando cada vez melhor aqui. Amém, queridos? Essa semana eu vou pedir o pastor Alberto para botar um gatilho lá no link de marcação, para não permitir mais nenhuma pessoa quando chegar ao limite, né, que nós temos aí de 40 pessoas.
para que não ultrapasse o limite que nós podemos ter aqui dentro, né? Isso contando já com as pessoas que trabalham, né, na igreja, né, com as crianças e com tudo. Para quê? Para que não fique fora do padrão que a DGS determina para nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você está pronto aí? Vamos fazer uma viagem? Qual foi a última vez que você viajou, meu irmão? Qual será a sua próxima viagem? Você sabe que a palavra de Deus diz assim, lá em 3 João, deixa eu ler lá para você, abre lá comigo, 3 João. Olha o que diz lá. 1 João, 2 João, 3 João. Graças a Deus que chegou essa água. Oh, água abençoada. Você pode servir para mim um copo, por favor, pastor Paulo? 3 João diz assim, versículo 2, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Tem uma versão que fala que você tenha prosperidade, assim como é próspera a tua alma. Amém, irmãos? Você sabe o que é prosperidade? Um dos significados de prosperidade é uma jornada bem-sucedida. Uma jornada bem-sucedida. E eu quero hoje falar a respeito justamente de uma jornada bem-sucedida. Quero falar a respeito de sermos fortalecidos para a jornada. Sendo fortalecidos para a jornada. Viu, Elisângela? Você pode já anotar que esse é o tema da mensagem. Sendo fortalecidos para a jornada. Qual foi a última vez que você fez uma viagem, irmão? Qual foi a última vez que você viajou? Eu vi que Érica postou alguma coisa lá no seu stories, falando lá com o Alberto, né? Até a próxima vez que nós viajarmos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, vai chegar a nossa vez também, minha irmã. Aleluia. Eita glória. Mas qual foi a última vez que você fez uma viagem? Essa semana eu estava conversando com um amigo e ele falou que ele tem um sonho. Para você ver, ele copiou o meu sonho. Você acredita que ele tem o mesmo sonho que eu? De alugar aquelas caravanas e viajar, sabe? Para num lugar, motorhome, no Brasil chama motorhome, aqui chama caravana. Não é isso? E vai e pega lá, você tem banheiro, você dorme lá dentro, você para numa cidade, não gostou daquela cidade, vai para outra, parou numa praia, gostou, fica, não gostou, vai para outra, nada te prende. Um hotel, quando você aluga um quarto de hotel, você tem que ficar naquele hotel todos os dias que você alugou. Né? Quando você comprou uma passagem de avião, você comprou a passagem de avião para um lugar. E ali você tem que ficar ali enquanto a sua passagem de volta não chega o dia de voltar. Sim ou não? Você programa a sua viagem. E nessas caravanas, geralmente, nesses auto-trucks, você faz uma programação. Você se programa para uma viagem. Você não faz uma viagem de qualquer maneira. Você não faz uma viagem, querido, eu vou lá para Paris. Como é que você vai para Paris? Não sei. E você vai ficar hospedado aonde? Também não sei. E deixa eu te perguntar, e você vai passear, fazer quais passeios turísticos lá em Paris? Também não sei. Amados, não funciona assim não. Vocês estão comigo? Você, quando faz uma viagem, você se programa. Para quê? Para que a sua jornada seja bem sucedida. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Então o apóstolo João está recomendando aqui a Gaio justamente isso aí, Gaio.
Eu quero que você seja próspero, assim como é próspera a tua alma, mente, pensamento. Tem uma outra passagem na palavra de Deus que fala que nós, assim como eu penso, assim eu sou. Por quê, querido? Porque tudo passa pela nossa mente. Se nós temos uma mentalidade derrotista, nós vamos ser derrotados, sucumbidos. Mas se nós temos uma mentalidade vencedora, e Deus nos deu essa mentalidade vencedora, ei, deixa eu te dizer, nós seremos vencedores. Aleluia! Você já tem um grande passo à frente de muitas pessoas. Vocês estão comigo? Por isso começa aqui, querido, olha, começa na mente. E na mente você precisa entender que tudo que passar pela mente tem que passar por um versículo da palavra de Deus que diz, em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é isso? Metanoia, é mudança. Mudança de comportamento, mudança de mente, tudo passa pela mente. Então, como é que eu posso mudar a minha mente? A nossa mudança de mente, ela vai acontecer a partir do momento que nós colocarmos para dentro algo que possa produzir transformação, a ponto de retirar para fora aquilo que estava nos causando dano. Amados, é mais ou menos assim. Quanto tempo você recebeu na sua mente informação negativa, informação equivocada, informação que não é precisa? Nós fizemos isso a vida inteira. Está tudo no nosso HD, no nosso hard disk, como é que fala esse trem aí? Não sei falar esse nome não. Está tudo aqui, ó. Está tudo aqui, na cabeça. Anos. E aí você lê um versículo por semana, e olhe lá, e quer ter sua vida mudada. Não pode, querido. É como um copo, amado. Se esse copo aqui estivesse sujo, olha só, estivesse sujo, essa água que eu coloquei aqui dentro do copo, ela só serviria para fazer com que o copo ficasse mais sujo ainda. A água iria ficar turva, sim ou não? Iria ficar suja, do mesmo jeito. Mas se eu pegasse esse copo sujo, que estava sujo, colocasse lá debaixo de uma torneira, com a água ligada, a água ia entrar, ia sair o quê? Sujeira. Ia entrar água limpa e sairia o quê? Sujeira. Você ia colocar água limpa, ia sair água mais ou menos suja. E você colocava mais água limpa e ia sair água mais ou menos suja. E de repente essa água mais ou menos suja começava a ficar mais clara. Até o ponto de entrar água limpa e sair água limpa. Assim é a nossa mente. Tem que entrar a palavra de Deus. Quando entra a palavra de Deus, vai saindo sujeira. Entra a palavra de Deus, sai sujeira. Entra a palavra de Deus, sai mais ou menos. Daí a pouco está completamente enchendo-se da palavra e saindo palavra. Quando você abre a boca, você fala palavra. Quando a enfermidade bate na sua porta, você fala palavra. E o que a palavra diz? A palavra diz, ei, enfermidade, eu sou sarado e curado. Aqui não. Em nome de Jesus. Chegou uma má notícia. Ei, chegou atrasada, porque a palavra de Deus diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ei, amado, deixa eu te dizer uma coisa. O pássaro vai poder sobrevoar a sua cabeça sempre. Mas fazer ninho na sua cabeça não pode
só se você permitir. As más notícias chegarão, mas elas não poderão permanecer. Por quê? Porque você não vai deixar. Por quê? A palavra de Deus chegou primeiro. Você está cheio da palavra, por isso que a Bíblia fala que haverá um tempo em que rios de água viva fluirão do nosso interior. Rios de águas vivas. Não é qualquer rio, querido. Não é qualquer rio. Eu amo o meu Brasil. Mas nós temos uns rios lá que misericórdia. São lindos de se ver, mas você não pode nadar neles. Contaminado. Aí eu fui aqui um dia desse e vi um rio aqui, a água transparente. Pode nadar à vontade. Coisa linda. Meu Deus. Sabe, é isso, querido. Rios de água viva fluirá de dentro de você. Mas você tem que estar preparado. Por que eu estou falando isso tudo? Porque você tem que preparar a sua mente para você ter uma boa jornada, para você fazer uma boa viagem. Eu não sei qual a viagem que você tem para fazer esta semana. Talvez você tenha uma viagem para fazer, você e sua família uma viagem mesmo. Talvez você vá fazer um passeio, comemorar o aniversário de casamento. Talvez seja isso, mas talvez a sua viagem seja uma decisão que você precise tomar essa semana. Talvez a sua viagem seja uma cirurgia que vai passar essa semana. Talvez a sua viagem seja qualquer outra coisa, irmão. Você tem que fazer uma viagem essa semana. Agora, como será a sua viagem? A sua viagem será bem-sucedida. Porque você estará firmado em bases sólidas. E é para isso que eu quero que essa mensagem alcance seu coração nessa noite. Trazer para você algumas coisas que você precisa compreender para que a sua viagem, a sua jornada nessa semana seja bem-sucedida. Não se faz viagens bem-sucedidas sem organização e planejamento e métodos. Não existe. Você precisa se planejar. Você precisa estar com bases sólidas. E a primeira base sólida que eu quero compartilhar com vocês, nós vamos ver lá em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou quem dizes que eu sou. Aleluia. Quando você abre aí, deixa eu falar para você. Para mim, uma das coisas mais maravilhosas que eu já vivenciei na minha vida foi o dia que eu estava numa sala de cirurgia e tive a oportunidade de ver os meus 2 filhos nascerem. Aquela experiência de ver os meus filhos nascerem ali, não tem nada que se compare àquilo que eu vivi naqueles dias. Nada. Nada, de pegar aquele menino ensanguentado, chorando, coisa linda, coisa maravilhosa. Nada se compara. Mas, para ele nascer, nós tivemos que tomar alguns cuidados durante a gravidez, nessa jornada da gestação. Fizemos lá um negócio que se chama o quê? Exames pré-natal,
fizemos lá vários acompanhamentos com a médica, fez ultrassom lá, que via o menino lá. Na minha época, via o menino meio turvo, assim, né? Não sabia, nem dava para ver o sexo direito. Mas hoje você vai ver o menino já está assim, ó, fazendo pose de selfie, é 5D, cara. O menino está lá assim, ei, pai, é nóis, véi. É ou não é? Umas imagens bonitas já da criança, cara, coisa impressionante, colorido e tal, muito lindo. E quando você pensa na criança no útero da mãe, essa criança ela está ligada pelo cordão umbilical, sim ou não? Sabe para que está ligado ao cordão umbilical? Para ele não sair correndo de dentro do útero. Sabia? Não é não? É para amarrar, porque o menino é muito atrevido. Não é para isso não? Para que serve o cordão umbilical? Para alimentar quem? A mãe? Alimentar o feto. Para que aquele feto cresça. Para que aquele feto se desenvolva. Então, para isso, precisa que uma mãe tenha boa alimentação. A mãe precisa se cuidar, para que a criança seja bem alimentada, bem nutrida. Porque senão aquela criança vai nascer com deficiências. Percebe, querido? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Então diz assim lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, e fingimentos, e invejas, e toda maledicência, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, querido? Aquelas práticas que eu e você tínhamos, não podem continuar fazendo parte da nossa vida se nós queremos ter uma vida bem-sucedida. Se nós queremos ter uma vida, uma boa jornada. Se nós queremos, querido, que as coisas aconteçam na nossa vida. Já viu aquela pessoa que vira e fala assim, puxa vida, nada acontece de bom para mim? Ou então vira e fala assim, tudo que eu tento está errado. Eu vejo as pessoas prosperando e nada acontece comigo. Já viu esse tipo de gente? Talvez, querido, falte a essas pessoas, falte a esses irmãos, justamente um posicionamento de abandonar, de romper com o seu passado, com as velhas práticas e desejarem ardentemente o leite espiritual. O que é o leite espiritual? O alimento da palavra. É o alimento da palavra, querido, que vai fazer com que aquilo que eu fazia antes não faça mais. Amado, deixa eu te dizer uma coisa. Antes de eu me converter ao Senhor Jesus, eu era um camarada, eu era uma pessoa que eu falava palavrão demais. Sabe o que é palavrão? É quando você fala muitas palavras asneiras, palavras que não são torpes, que não são muito bem, que você não falaria aqui no púlpito da igreja. Percebe? Eu falava muito assim. Mas quando eu me converti e a palavra de Deus foi entrando na minha vida, essas palavras eu fui deixando de lado. E o que passou a sair da minha vida? O alimento que eu estava ingerindo. Percebe, irmãos? Todos nós somos assim. Aquilo que nós ingerimos é aquilo que nós falamos. Se eu faço uma ingestão de um alimento bom, eu vou falar bem. Mas se eu estou colocando para dentro algo ruim, eu vou falar algo ruim. Se eu coloco para dentro fé, eu vou falar o quê? Incredulidade? Não, eu vou falar fé.
Mas se eu colocar para dentro incredulidade, querido, na hora que a coisa apertar, o que vai sair da minha boca? Incredulidade. Eu acho que não vai ser bem desse jeito, não. Eu acho que as coisas vão ser meio difíceis mesmo. Por quê? Porque eu estou me alimentando mal. Estou fazendo ingestão de um alimento não adequado. Porque o alimento da palavra de Deus é fé. A palavra de Deus tem o poder de gerar fé em mim. Sim ou não? Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus, irmãos. E se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, querido, a incredulidade vem do mesmo jeito. Se eu estou falando incredulidade, é porque eu estou ouvindo incredulidades. Então, pare de dar ouvido a quem só fala incredulidade para você. Eu acho que não vai ser bom assim não, hein? As coisas estão meio ruins, a crise chegou. Ei, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Cuidado para quem você está emprestando o seu ouvido. O apóstolo Pedro está dizendo aqui, deseje o leite sólido, o alimento sólido da palavra de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Um alimento para o desenvolvimento. Você precisa se desenvolver. Não pode, aceitou Jesus, querido, precisa desenvolver, assim como o feto. Mulher engravidou, agora o feto precisa desenvolver. Como é que ele vai desenvolver? Com o alimento que a mãe vai ingerindo e vai dando para ele. Amém, irmãos? Segundo ponto, alimento para aprovação. Vai lá em 1 Coríntios capítulo 9, por favor. Aleluia. 1 Coríntios capítulo de número 9. Versículo de número 24. Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios 9, 24 diz assim, olha. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como indeciso, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, queridos, que existe a possibilidade de eu e você sermos reprovados. Termos uma vida de reprovação. O que é uma vida de reprovação? É uma vida de que tem que se envergonhar. De alguém que se envergonha de tudo. Eu tive um pastor amigo, e ele conta uma história que certa vez, é uma história até engraçada. Ele estava, era um edifício residencial lá na minha cidade, em Belo Horizonte, e ele ia na casa fazer uma visita na casa de uns irmãos da igreja que moravam naquele edifício. Só que na galeria, como esse aqui, por exemplo, né, na galeria, lá no fundo da galeria, como nós estamos aqui, havia um cinema. Naquela galeria, havia um cinema. Só que aquele cinema, ele passou durante algum tempo a transmitir somente filmes indecorosos, filmes para maiores de 50 anos. Filmes de homem e mulher, e aquelas coisas todas. E pronto. E ele pegou naquele dia, ele foi lá fazer a visita, e
a bilheteria, onde se compravam os bilhetes para entrada no cinema, ele passou assim, na hora que ele estava chegando próximo a essa bilheteria, ele viu um jovem da igreja, naquela fila. E o jovem da igreja olhou para o pastor e os dois olhos se cruzaram. E quando o jovem olhou para o pastor, o jovem bateu a mão assim nos peitos, assim, ó, nos bolsos, né, da calça, e de repente achou um folheto do evangelista e falou assim: pastor, eu estou aqui evangelizando. Evangelizando nada, o sem vergonha estava lá, indo não ver o filme. Motivo de vergonha. Isso é reprovação. Queridos, tem coisas que eu e você, nós mesmos nos reprovamos. E a gente fica com vergonha até de comentar com alguém. Por quê? Porque aquilo é vergonhoso. Não pode ser assim na nossa vida, irmão. Não podemos ter nada que as pessoas, ao saberem, vai causar constrangimento para nós. A Bíblia diz que nós devemos levantar mãos santas ao Senhor. As minhas mãos, querido, não pode ser motivo de vergonha. Amém, irmãos? E o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que eu não posso me encontrar sendo reprovado. No 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 1, ele continua dizendo: pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés. E todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo, um simbolismo de Cristo. Amados, ainda que todos tenham experimentado aquilo, eles foram encontrados reprovados. Experimentaram do alimento, beberam da água e foram reprovados. Ficaram no deserto, morreram no deserto. Somente Caleb e Josué, daqueles que saíram do Egito, é que entraram na terra prometida. Amados, muitas vezes, querido, nós deixamos de receber, ou deixamos de entrar no melhor de Deus para as nossas vidas, porque nós estamos sendo encontrados reprovados. Nossa vida tem sido encontrada reprovada. A gente conhece a Jesus, vem para a igreja e dá glória a Deus, dá 3 pulinhos, oh, aleluia, até o fim. Até o fim, o Senhor é por mim. Cantamos, pulamos, dançamos, ouvimos a mensagem, mas ao sair daqui, a gente não pratica a palavra de Deus, a gente não vive aquilo que nós ouvimos e aprendemos. O alimento ficou comprometido, o alimento não foi para a nossa aprovação. Mas nós precisamos, querido, nos alimentar de tal maneira que nós sejamos aprovados. Amém, irmão? Aleluia. Existe também o alimento adequado para as fases da vida. Eu trabalhei com nutrição animal muitos anos. Foram 22 anos trabalhando em indústria de nutrição animal. E teve uma fase, teve um período que eu trabalhava na indústria, que eles criaram lá rações para fases diferentes do animal, né? Então tinha lá eu não vou falar o nome aqui, não estou fazendo propaganda, né? Mas tinha lá a ração tal, fase para cão pequeno, de 0 a 6 meses. Aí tinha outra que era de cão de 6 meses a 1 ano. Aí tinha outro que era já cão adulto, que era de 12 meses a 18 meses. E assim vai.
produtos diferentes para fases diferentes do animal. Ele precisava daquilo. Para quê? Para que ele crescesse melhor, com mais saudável. Né? Então, queridos, a nossa vida é assim também. Cada fase da nossa vida nós precisamos de um alimento diferenciado. Amém, irmãos? Amém. Nós estamos ali com a igreja de crianças. A nossa querida Larissa, que está lá hoje, é isso, né? Ela não está lá entretendo o seu filho. Ela está lá dando uma aula da palavra de Deus para o seu filho na linguagem dele. Amém, irmãos? Amém. É necessário para aquela fase. É necessário para aquela fase infantil. Mas quando a gente chega numa fase adulta, querido, nós precisamos de um outro tipo de alimento. E vou te falar uma coisa. E ainda quando adultos, nós precisamos cada vez mais nos aprimorar, aperfeiçoar. Amém? Por exemplo, um médico, ele vem e estuda o quê? Medicina. Ele se formou em medicina. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Ele parou de estudar quando ele se formou? Não. Agora ele começa a fazer as suas especializações. Para que ele faz especialização, meu amado? Para que cada vez mais ele tenha mais conhecimento e tenha mais capacidade de prática. A mesma coisa é para a sua vida, para a minha vida. Quando a gente fala a respeito da pessoa sentar e ouvir o discipulado, querido, não é porque a gente acha que você não sabe nada da Bíblia, não. É muito pelo contrário, é porque sabemos que você sabe, é que nós queremos que você saiba mais ainda. Aleluia! O processo, querido, é de crescimento cada vez mais. Quanto mais eu me exponho à palavra, quanto mais eu me exponho a homens e mulheres de Deus, mais crescimento eu vou ter. Amém. Hebreus capítulo 5, verso 12. Abra comigo lá, por favor. Hebreus capítulo 5, verso 12. Hebreus 5,12 diz assim: porque devendo já ser mestres, fala comigo, mestres. Porque devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite, e não de alimento sólido. Versículo 13. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Percebe, queridos? A palavra de Deus, ela vai nos ensinar, ela vai nos orientar, ela vai nos direcionar. É a palavra de Deus, querido. Quanto mais nós nos expomos na palavra de Deus, mais maduros nós vamos ficando. Nós vamos nos tornando mais amadurecidos. Nós veremos mais para frente aqui qual que é esse propósito. Sabe o que é, irmão? Você precisa ter uma boa jornada na sua vida. Mas a sua jornada só vai ser bem sucedida o dia que você parar de ser oscilante. O dia que nós pararmos de sermos altos e baixos. Na vida cristã, querido. Hoje nós cremos que Deus age de um jeito, amanhã a gente já crê que outro. Hoje Deus mata, amanhã Deus não mata. Hoje Deus é bom, amanhã Deus não é bom.
oscilação, amado. Nós precisamos ser constantes e sempre crescentes. Amém, irmãos? Para isso a gente precisa saber que existe um alimento adequado para cada fase da minha vida e da sua vida. E nós precisamos nos expor a este alimento. Até mesmo a quantidade. Por exemplo, amado, deixa eu te falar uma coisa. Se você pegar uma criança e der para ela a mesma quantidade de alimento que você dá para mim, não vai dar certo. Essa criança não vai conseguir comer aquilo tudo. Está comigo? Teve uma fase da minha vida que lá no Brasil a gente fazia o prato e pesava nas balanças, né? Era self-service com balança. Aí você pesava lá 500 gramas de comida, 600, 700. Teve uma fase que eu comia 1,2 kg no almoço. Era bruto. E acabava de comer aquilo ali, meu irmão. E ó, saco de ração nas costas e vamos trabalhar. Teve essa fase, teve esse tempo. Aí depois que eu parei de carregar o saco de ração, passei só a vender, aí eu diminuí a quantidade de comida. Saí de 1,2 kg, fui para 900, e agora hoje regula aí nas 500 gramas e está tudo bom. Percebe, irmão? Para cada fase da sua vida você vai ter uma necessidade diferente. Mas nenhuma fase você pode simplesmente rejeitar o alimento. Porque aquele que rejeita o alimento daquela fase, ele vai comprometer o seu crescimento e o seu avanço. Não rejeite o alimento, querido. Tem um monte de pessoas, querido, na igreja cristã hoje. Tem assim de gente que está simplesmente raquítico. Está com falta de nutrientes no seu corpo físico. Por quê? Porque despreza o alimento. Despreza aquele que fala. Despreza a orientação do seu pastor. Despreza aquilo que a Bíblia diz. Despreza aquilo que o Espírito Santo fala por dentro de você. Vocês estão comigo, irmãos? Aleluia. Alimento para a maturidade. 1 Coríntios capítulo 2. Abre comigo, por favor. 1 Coríntios capítulo de número 2. Aleluia. 1 Coríntios capítulo de número 2. Diz assim a palavra de Deus no verso 12. 2:12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Meu Deus, que coisa séria isso. Mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, os quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo de Deus, porque para eles são loucura, e não para entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vou ler de novo aqui, Ora, versículo 14, ora, o homem natural não aceita essas coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Queridos, existe o alimento da palavra de Deus, mas existe um alimento também que é dado pelo próprio Espírito de Deus. O Espírito Santo que habita em você,
Ele vai te guiar em toda a verdade. Ele vai dizer coisas para você. Ele vai compartilhar coisas com você. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Passa tudo primeiro pela Bíblia. Não existe nada que o Espírito Santo fale com você que não esteja baseado na Bíblia. O Espírito Santo de Deus e a Bíblia e a Palavra de Deus são um só. Eles combinam entre si. Eles estão sempre em acordo um com o outro. Sempre. Então, amado, um vai testificar com o outro. Você lê uma coisa e o Espírito Santo traz a revelação. Olha, é isso, meu irmão. Ei, anda assim. Anda assim. Faz assim. E você anda assim, faz assim e é bem sucedido. Amém, irmãos? Queria pedir o pessoal do louvor para vir para cá. E eu quero encerrar com isso, querido, dizendo para você, nós devemos nos alimentar para atingirmos um padrão de excelência em nossa vida cristã. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha para mim aqui. Todos vocês, olhem para mim, por favor, um instante. Ai do ministro que estuda para pregar uma palavra. Eu vou falar de novo e vou dar explicação para você não se escandalizar. Ai do ministro que estuda para pregar uma palavra. Amados, eu devo estudar a palavra para mudar a minha vida e não para pregar. A pregação da palavra é consequência de uma vida transformada por ela. Eu sei que eu vou preparar, eu sei que eu vou estudar, eu sei que eu vou me preparar para trazer o melhor para você, meu irmão. Eu sei disso tudo. Mas eu não posso usar disso como uma muleta para a minha vida. Ah, eu vou pregar hoje, eu vou estudar. Não, irmão. Eu vou estudar, porque a palavra de Deus precisa me mudar e eu preciso ser mudado por ela. Aleluia. Aleluia. Hebreus capítulo 4, verso 12, diz assim, você não precisa abrir, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Pode ir tocando aí, por favor, Lise. Mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos. Aleluia. Em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 15, ele fala a respeito dos dons ministeriais. E no versículo 14 ele diz assim, para que não sejamos como meninos, inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quer ter uma jornada bem sucedida, meu irmão? Quer ser bem sucedido em tudo que você fizer? Seja ministerialmente, seja na família, seja profissionalmente, seja qualquer área da sua vida. Quer ser bem sucedido? Se submeta à palavra. Medite na palavra. Ela é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nela crê. Palavra de Deus. Quer ser bem sucedido, irmão? Se nutra, tá certo? Se nutra, né? Nutre-se. Quer ser bem sucedido? Nutra-se adequadamente. Vamos ficar em pé.
Aleluia. Oh, aleluia. Sabe, irmãos, talvez você tenha entrado aqui nessa noite e esteja diante de uma jornada que está por iniciar. Como eu disse aqui, seja uma viagem mesmo, de prazer, de férias, de negócios, seja uma viagem para uma cirurgia, como nosso irmão João vai ter que fazer essa semana, seja uma viagem de tomadas de decisões que precise tomar durante essa semana. Eu quero te encorajar nessa noite a fechar seus olhos e pensar nesse projeto que você tem. Pense nesse projeto que você tem. E eu queria orar com você e por você, por este projeto, por essa decisão que você tem que tomar, por essa jornada que você vai percorrer. E eu quero declarar sobre a sua vida que você vai ser bem-sucedido. Pai, em nome de Jesus, nós temos aqui diversos irmãos, Pai. Cada um tem a sua jornada diferente. Cada um está diante de uma nova etapa na sua vida, a começar hoje. E Deus, nós sabemos que pela luz da Tua Palavra, nós seremos bem-sucedidos quando nós confiarmos integralmente a Ti e a Tua Palavra, quando nós praticarmos a Tua Palavra, vivermos a Tua Palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Pai, orar para que olhos do entendimento sejam abertos dos meus irmãos, e eles possam perceber qual a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor para as suas vidas. Em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar vida, maturidade, crescimento, em nome de Jesus. Que todos sejam bem-sucedidos em tudo aquilo que eles vierem a fazer durante essa semana, nas decisões que vierem a tomar. Oro especificamente pela vida de João, Pai, em nome de Jesus. Que essa cirurgia seja um sucesso, que ele seja bem-sucedido, que os médicos sejam habilitados pelo próprio Deus, pelo Teu próprio Espírito Santo, Pai, capacitando-os para que eles façam perfeita a reconstrução em tudo aquilo que precisa fazer ali na perna de João, para que assim como cremos, assim ele seja, e ele volte a fazer tudo aquilo que ele sempre fez, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu quero orar por você, irmão. Você que entrou aqui nessa noite, que porventura nunca tenha tido a oportunidade de fazer de Jesus Cristo o Senhor da sua vida. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, verso 9, que nós devemos confessar aquilo que nós cremos. Se cremos que Jesus Cristo é o Senhor, devemos falar com a nossa boca. E eu queria convidar você que está aqui nessa noite, tem alguém aqui que nunca teve a oportunidade de dizer que Jesus é o Senhor da sua vida? Se tiver alguém aqui, eu quero orar com você e orar por você. Você que está na internet, que está nos acompanhando também, se você estiver aí, eu quero orar com você. Jesus Cristo, Ele tem uma boa jornada para você,
E ela começa a partir do momento que você se rende a Ele. Essa é a saída para a sua jornada bem-sucedida. Entregar a sua vida a Jesus Cristo. E eu gostaria de orar com você e orar por você. Então você que está aí na internet, declare comigo assim: Senhor meu Deus e o meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu reconheço que Jesus Cristo veio nessa terra, morreu e ressuscitou, está vivo e voltará. Eu declaro com a minha boca que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Você que fez essa oração pela primeira vez, gostaria que você escrevesse para nós. Nós queremos saber e queremos declarar e abençoar a sua vida e orar pela sua vida. Escreva para nós aí, deixa um recadinho aí na nossa transmissão, vai ser uma bênção. Amém, irmãos? Talvez você tenha entrado aqui também com algum sintoma de enfermidade. Se esse é o seu caso, eu quero orar por você. Quero declarar você sarado e curado nessa noite. A palavra de Deus diz assim, que o Senhor Jesus, Ele veio, morreu na cruz, por mim e por você. A palavra de Deus diz que Ele morreu para nos trazer salvação. E a salvação traz junto um pacote que inclui cura divina. Abre comigo lá para você ver. Quero ler para você Isaías capítulo 53, a partir do verso 4. Isaías 53, verso 4. Eu quero gerar fé dentro do seu coração nesse momento, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e eu quero falar a palavra de Deus, para que você saiba. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não seremos, fomos sarados. Aleluia. Isso é o que Jesus fez. Pastor, mas eu sou crente há muitos anos e estou com uma doença, estou com uma enfermidade, nada acontece. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Olha como começa esse capítulo. O que diz o versículo primeiro? A gente cita muito esse capítulo 53, do verso 4 em diante. Mas o que diz o versículo primeiro? Quem creu na nossa pregação? E a quem se manifestou o braço forte do Senhor? O braço forte do Senhor se manifesta, querido, em quem creu na pregação. Em quem creu que Jesus Cristo realmente morreu na cruz para poder te curar. Se você não crê que Jesus Cristo morreu para te curar, querido, você não vai ser alcançado por isso. É inválido o que Ele fez, você é invalida. Por quê? Você está tendo dúvida. E a dúvida é contrária à fé. Você precisa crer naquilo que Jesus fez por você. Então, se você está aqui com algum sintoma de enfermidade, eu quero orar por você. Tem alguém aqui que precisa de oração? Glória a Deus, vem cá, meu filho. Vamos estar orando por você, pelo Isaac. Tem mais alguém? Glória a Deus. Você que está na internet também, eu quero orar com você. Quero declarar cura na sua vida chegando aí, poder de Deus chegando na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você que está aí na internet também, recebe a sua cura.
em nome de Jesus. Jesus morreu por você, você é curado e sarado em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade que está na sua vida ou dentro da sua casa, eu declaro agora você sendo livre, sua casa sendo liberta, em nome de Jesus, curado, em nome de Jesus, saúde divina, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Pai, muito obrigado por essa noite tão preciosa. Obrigado, Deus, por cada um que esteve aqui nessa noite. Obrigado porque certamente o Senhor tratou conosco coisas no nosso interior. O Senhor falou coisas ao nosso coração. O Senhor despertou coisas em nós, ó Pai, nessa noite. Ó Pai, de tal maneira que nós sairemos daqui mais maduros no Senhor. Certos, ó Pai, de que uma boa jornada está a começar. Uma jornada onde nós seremos bem-sucedidos, porque estaremos baseados na Tua Palavra e nas direções do Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque somos guardados pelo Senhor, somos protegidos pelo Senhor. Obrigado, Pai, que nenhum mal chegará à nossa tenda, praga alguma nos alcançará, porque somos guardados pelo Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo que nos purificou, pelo sangue de Jesus do que foi aspergido ali naquela cruz do Calvário, em nosso lugar. Obrigado, Pai. Declaro uma semana abençoada, com boas notícias para cada um de nós. Que sejamos bem-sucedidos em tudo que fizermos. Que tudo aquilo que passar pelas nossas mãos, ó Deus, nós tenhamos o sucesso, sermos bem-sucedidos em nome de Jesus. Que possamos ir em paz e termos as bênçãos do Senhor, que enriquecem e não trazem desgosto, nos alcançando em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Vá em paz, em nome de Jesus.